Aí, amigos e amigas, somos nós do canal de Pepe Severo. É aquele canal do YouTube que eu sempre peço que vocês devam curtir, compartilhar e também se inscrever, pois não temos patrocinadores, não pedimos Pix, não temos uma conta remunerada e também não impulsionamos vídeos, mas temos um grande sucesso graças a vocês, pois temos edições diárias e tudo para que vocês estejam bem atualizados. Existem duas frentes de guerra de destaque no mundo no dia de hoje. Uma delas é Israel e sendo agora atacado diretamente pelo Irã. Também tem Rússia e Ucrânia, mas os que mais comentam neste momento é o acirramento. Já Israel combateu grupos do terror ali na faixa de Gaza, também agora no Hezbollah do Líbano e também os Houthis lá do Iêmen. Irã, sabidamente, o noticiário que sempre abasteceu esses grupos para que fosse o seu braço armado. Mas agora Irã resolveu atacar diretamente Israel, lançando vários mísseis. Mas a repercussão não foi nada boa e eu trago algumas das informações desse ataque direto, nesse momento, do Irã contra o Estado de Israel. E aí, Américo, vários pontos a partir dessa sua primeira análise. A primeira, podemos falar de uma mudança de postura com relação aos Estados Unidos? Quando teve início uma escalada do conflito entre Israel e Hezbollah, os Estados Unidos tentaram intermediar ali uma negociação de cessar-fogo sem sucesso, uma rejeição por parte de Israel, sequer houve uma resposta por parte do Hezbollah. Ontem, um tom muito duro adotado pelas várias autoridades americanas em termos de resposta e consequências depois desse ataque do Irã. É um redirecionamento desse discurso dos Estados Unidos? Sim, Carol, por dois motivos. Até ontem de manhã, em primeiro lugar, até ontem pela manhã, os Estados Unidos insistiam na tese de que era necessário falar sobre um cessar-fogo, era necessário tentar conter uma guerra que pode se transformar numa grande guerra regional. Os Estados Unidos tentaram pressionar todas as partes desse conflito para impedir uma guerra maior. E ontem chegaram à conclusão que isso não é mais possível. Então existem dois fatores que fazem os Estados Unidos mudarem de tom neste momento. O governo Joe Biden, que apoia a candidata democrata Kamala Harris, não pode dar a impressão para o próprio eleitorado nos Estados Unidos que é fraco com o Irã. Essa é uma acusação que o ex-presidente Donald Trump faz contra o presidente Joe Biden há muito tempo. Então agora os Estados Unidos vão tentar demonstrar força. Obviamente também não interessa aos americanos uma guerra total, uma guerra aberta, por vários pontos do Oriente Médio, embora a gente já tenha essas 7 frentes. Mas eles vão adotar no mínimo um discurso muito mais duro, vão continuar ajudando a defender Israel e muito provavelmente vão ajudar no planejamento de algum ataque, alguma resposta contra o Irã. Américo, você destaca essas 3 frentes que Israel deve atuar. Qual que é a capacidade de ação israelense? É muito grande, Carol. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lembrou na Assembleia Geral da ONU na semana passada e em discursos que fez logo por ocasião primeiro da invasão do sul do Líbano e depois ontem em resposta a esses ataques do Irã, ele lembrou que Israel tem condições de atacar em qualquer ponto do Oriente Médio e ele tem provado isso. Israel obviamente ocupa a faixa de Gaza, ocupa partes da Cisjordânia, ocupa o sul do Líbano nesse momento. 3 territórios diferentes. Já atacou desde o início dessa guerra alvos dentro da Síria, dentro do Iraque, é muito responsável, embora não admita isso, é responsável pela morte do Ismail Haniyeh, dentro de Teherã, a capital
capital do Irã e também já, obviamente, trocou mísseis e atacou instalações dos Houthis no Iêmen. Então, as forças de defesa de Israel, especialmente a sua força aérea, têm uma capacidade de ataque muito grande em vários pontos do Oriente Médio. Além disso, precisamos destacar sempre, conta com apoio logístico, apoio militar e o envio de armamentos muito poderosos dos Estados Unidos. Além da preocupação e estratégia de Israel em combater em frentes, tipo no seu sul e também no norte, ainda enfrenta uma outra ameaça, que é a ameaça do terrorismo. E eles aproveitam a situação caótica para cometerem esses atos. É o caso do que aconteceu lá na capital, em Tel Aviv, em Israel. O balanço de vítimas de um ataque em uma estação de trem de superfície de Tel Aviv ontem foi revisado nessa manhã para 7 mortos. A agressão com uma arma automática e uma arma branca ocorreu antes do ataque de mísseis iranianos. Cidadãos armados reagiram, matando um dos agressores e ferindo outro. Ambos são palestinos da Cisjordânia. Trouxe também a vocês o manifesto de alguns líderes condenando esta ação do Irã e apoiando Israel. Eis aí o manifesto de algum deles. Hoje, em caráter de emergência, e vários líderes reagem nesta manhã. O chanceler alemão Olaf Scholz advertiu sobre o risco de o ataque iraniano incendiar todo o Oriente Médio. O presidente francês Emmanuel Macron condenou as agressões e afirmou que a França mobilizou todos os seus meios militares no Oriente Médio para fazer frente à ameaça iraniana. Ontem, o presidente americano Joe Biden afirmou que apoia plenamente Israel, com quem está discutindo uma resposta ao bombardeio iraniano. Além do apoio dos líderes que foi apresentado, a notícia anterior de que os terroristas que praticaram aquele crime lá em Tel Aviv, um deles foi morto e o outro foi preso pela população que estava armada. Não precisou esperar a ajuda da polícia. O povo armado jamais será vencido. Mas Israel, com esse ataque terrestre ao Líbano, já teve que declarar as suas primeiras baixas, 8 soldados. É lamentável, mas uma guerra desta forma é muito nociva a um exército. Aí está a notícia. O Hezbollah afirmou ter repelido nesta quarta-feira uma incursão israelense no sul do Líbano, onde Israel relatou a morte de 8 soldados, suas primeiras baixas desde que lançou uma operação terrestre esta semana para atacar posições do movimento pró-iraniano. Esses confrontos ocorrem em meio a uma troca de ameaças entre Israel e o Irã, que na terça-feira lançou o segundo ataque direto de sua história contra Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu que a República Islâmica pagará pelo seu grande erro. Já o presidente iraniano Massoud Pezeshkian declarou que não busca uma guerra, mas prometeu uma resposta mais forte caso Israel faça retaliações, ignorando os apelos internacionais para uma desescalada em um conflito que já deixou mais de 1.000 mortos no Líbano desde a semana passada. Israel continua bombardeando os subúrbios ao sul de Beirute, um reduto do Hezbollah. Embora aí o presidente do Irã dizendo que não quer guerra, mas atacou Israel. Inclusive, as últimas notícias dizem que seus caças mais modernos estão sobrevoando e fazendo o patrulhamento do espaço aéreo do Irã. Primeiro que a quantidade de caças deles, modernos, é muito pequena e o território muito grande. Mas eu acredito que o temor seja de que eles sejam abatidos em terra. Os fatos são esses. Guerras acontecem, vidas são ceifadas de civis e pessoas inocentes. Mas esses grupos ficam encravados junto à população, embora que os ataques sejam cirúrgicos, segundo noticiado por Israel, mas é inevitável. Mas eu espero que tenha trazido boas informações a vocês, embora sejam tristes, lamentáveis e de guerra. É o canal de Pepe Severo no YouTube, onde vocês devem tecer comentários, dar a sua opinião,
se inscrever e lembrando que nós temos edições diárias e dos mais variados assuntos e não pedimos Pix e nem temos vídeos impulsionados. Sucesso, esse nós temos, mas os responsáveis são vocês que recebem a nossa informação e tecem o seu comentário. Sempre teremos informações. Amanhã, com certeza, mais e mais. Até uma próxima.